Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos, e estou aqui com mais um quadro rapidinho, que é o Adaptando, dessa vez adaptando o livro Belas Maldições, o Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman, que virou uma série. Eu não assisti a série, tá? Eu não tenho muita paciência para assistir série, na verdade, atualmente. Mas eu gostei muito do livro, foi um amigo meu que me emprestou, o João. E eu vou elencar aqui, coloquei ele na nossa seção Adaptando, que a proposta é escolher 3 RPGs solo que ficariam muito bom para se jogar isso, sendo que a única regra é tentar fugir da caixinha, tentar fugir do óbvio, porque muita gente já vai falar, usa o demônio, a queda, usa o Anjos e Demônios do Daimon, usa... deixa eu ver o que mais. Tipo isso, fugir do óbvio. Dentro do óbvio, o que eu recomendaria, né, a In Nomine Satanis, por exemplo, não, eu recomendaria, se for ficar dentro do óbvio, dentro do que eu já falei do canal e dentro do que é gratuito, a Batalha do Apocalipse RPG, que aí você pode construir anjos e demônios bem poderosos, como eles são aqui, e o Rebelião, Ascensão e Queda, que você interpreta seres, no caso você interpreta os Nephilims, mas com bem poucas adaptações dariam anjos e demônios bem poderosos. E no Nephilim, no Rebelião, tem todo esse conceito de Armagedon, que aqui é bem presente. Para quem não conhece, ele conta a história de que o anticristo veio para a Terra e que os anjos e demônios estão aí lutando para ver quem ganha o Armagedon, que também está próximo. Bom, vou lá rapidinho, o que eu usaria para jogar isso solo, tentando fugir totalmente da caixinha. Então, deixa eu escolher o primeiro. Olha só, por essa vocês não esperavam, hein? O Soccer Rolling, que é um jogo em que você interpreta um treinador de um time de futebol. Vou fazer aquela pausa para você pense de que forma isso está atrelado ao Belas Maldições. Por que eu escolhi o Soccer Rolling? Porque o Belas Maldições, ele é um livro que, muito mais do que contar uma história de horror, ou uma história de horror cósmico, ou uma história de forte cunho religioso, embora tenha tudo isso, ele é um livro extremamente bem humorado, muito engraçado algumas passagens, e que em mais de uma passagem ele esbarra no nonsense total, e inclusive ele esbarra em algumas partes no absurdo, no que seria o teatro do absurdo, esse lance bem nonsense mesmo ao extremo. E não seria nada improvável, dentro da lógica do livro, que céu e inferno decidissem decidir quem ganharia o Armagedon, a batalha final, através de uma partida de futebol. Então você pode muito bem partir desse pressuposto, né? A galera se reuniu, não queria brigar, estava todo mundo meio de saco cheio, resolveram montar times de futebol e o vencedor seria o campeão do Armagedon e levaria aí todas as almas aí para fazer o que quisesse. Você poderia montar os times, que na verdade ia dar mais trabalho do que a partida em si, ver quem ia ficar com o anticristo, se o anticristo ia ficar com alguém, colocar algumas coisas assim, e rolar a partida, que seria bem rápida para quem joga o Soccer Rolling. Para quem não conhece, o Soccer Rolling é um jogo desenvolvido pelo Vinícius Alves e o Adriano Pérez, e que ele começou com futebol, mas ele foi se espalhando. Por exemplo, o Amir fez uma versão para futebol americano, depois o próprio pessoal aqui fez versões para Mega Man, para Pokémon. Eu fiz uma versão em que em vez de futebol é o quadribol, e é um jogo que está crescendo muito. Então a minha primeira dica seria o Soccer Rolling, uma partida de futebol para decidir o apocalipse. A segunda seria o Quill, que é um dos meus xodós, sempre foi, sempre será, que é um jogo de escrita de cartas. E por que eu escolheria o Quill? Porque os 2 personagens mais recorrentes ao longo do jogo são 2 personagens que estão em lado opostos, né? Que é o Aziraphale, que é um anjo que está do lado do bem, faz uma aspas, e o Crowley, que seria um anjo caído que está do lado do mal. Só que acontece o quê? Desde o início, desde a queda de Adão e Eva, eles são extremamente amigos, eles estão sempre trocando ideia, e ambos têm praticamente as mesmas dúvidas a respeito do que é certo e errado. E eles vêm para a Terra e eles passam toda a história humana aqui na Terra convivendo, e eles se apegam bastante ao modo de vida humano.
E nenhum dos dois se sente muito confortável, na verdade, com o Armagedon e com o lado que eles têm que representar. Então seria bacana você escolher um período histórico em que cartas fossem comuns, tipo a Idade Média, qualquer período histórico, na verdade, antes do século XX, serviria, em que eles trocariam cartas. Só que não só trocariam cartas, você poderia fazer o seguinte: você elenca um evento humano que foi importante, por exemplo, as Cruzadas. E aí você escreve uma carta como o Aziraphale, em que ele tenta influenciar positivamente esse evento humano. E você escreve uma carta sobre o mesmo tema, em que o Crowley tenta influenciar negativamente esse evento, os rumos que toma, e quem pontuar mais ganha, e vai mudando assim o destino desses eventos. Seria muito interessante. Ia ter esse lance da competição, que ia tornar o jogo mais jogável, né? Tem muita gente que tem dificuldade com o Quill, e eu acho que ia ficar muito interessante, porque você ia ter pontos de vista diferentes sobre o mesmo evento. Ia servir para treinar a escrita, a visão, né? Você apresentar o mesmo tema sobre duas visões diferentes. Muito massa. E quem ganhasse, quem fizesse mais pontos de acordo com as regras do Quill, conseguiria fazer isso. Você pode pegar os arquétipos aqui do Quill mesmo, né? Por exemplo, naquele período o Crowley ele fazia às vezes de cavaleiro, um cavaleiro muito louco. E o Aziraphale era um poeta, né, um bardo. Você poderia pegar os próprios personagens que são sugeridos aqui para representar eles. E o terceiro, eu pegaria o jogo Blood and Bile, que é um jogo solo mesmo, que tem a tradução, galera, tá bom? Acho que chama Sangue e Bile. Fizeram uma tradução bem bacana, que é um RPG solo, bem legal, em que ele fala de um cenário de apocalipse zumbi, só que com vampiros. Então tem os dois juntos aí. E você poderia passar, vamos supor que assim, o Armagedon ele realmente começou e dentro do Belas Maldições, e aí começaram a surgir mortos-vivos a rodo, e muita gente virou vampiro, e você tá no meio disso tudo, e você é um anjo, ou um demônio, ou um anjo caído. E como é que você viveria no meio disso tudo? Sem contar que além disso tem humanos também que estão vagando por aí perdidos. Ia dar um cenário bem bacana se você colocasse, porque já tem zumbis, né? Tem vampiros, e se você colocasse anjos e demônios na parada e mais o anticristo, ia dar uma confusão, uma salada de fruta violentíssima. Ia ser muito legal. E de repente assim, as regras desse jogo são fantásticas, são muito legais mesmo, e daria histórias muito bacanas. Bom, é isso, galera. Ainda essa semana eu vou fazer um gameplay do RPG que eu criei de Belas Maldições. Como tudo que eu faço é tosco, é simples e é desbalanceado, tá bom? Então não crie muita expectativa sobre isso. Um abraço, a gente se vê.